Delegado Fabiano Contarato, de volta à Delegacia de Delitos de Trânsito e vem com a missão de dar continuidade a um belíssimo trabalho que já vinha sendo realizado quando ele estava à frente dessa delegacia. Tudo bem, delegado? Boa tarde. Graças a Deus. Bom, essa questão da... Primeiro quero ouvir um comentário seu a respeito dessa emenda do senador Magno Malta no sentido de criminalizar as pessoas envolvidas com álcool e volante. Bom, eu sinceramente, pelo que eu tenho observado o Congresso Nacional se portar, eu tenho me decepcionado, né, enquanto professor, enquanto operador de direito, enquanto delegado de polícia, porque nós já tínhamos antes também, eu acompanhei, eu mandei sugestões. Na época, o projeto de lei era de autoria do senador Francisco Dornelles. Aí, uma das 9 sugestões de alteração no Código, só uma delas foi recepcionada, que foi uma até que eu mandei, e que teve também, bem recente, a deputada federal Rita Camata, se não me engano, também colocou, mas foi vetado. Uma iniciativa dessas é interessante, mas às vezes não encontra eco no parlamento. Né? Infelizmente, eu vou falar uma coisa que é a triste realidade, é que o Congresso Nacional muitas vezes legisla em causa própria. Né? Por quê? A lei ela tem que atingir para proteger o principal bem jurídico, que é a vida humana. E nós temos um Código de Trânsito brasileiro que prevê pena de até 6 anos de prisão e que ninguém no Brasil está preso por crime de trânsito. Então, eu louvo a iniciativa do senador, como louvo outros, mas, infelizmente, não há uma consonância, não há uma sintonia, porque eles não estão... eu não tenho dúvida em falar que o nosso código, ele banaliza a vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. Prova disso é que nós temos aqui uma lei estadual que permite o consumo e venda de bebida alcoólica nos postos de combustível. Mas se a lei a tolerância é 0, como pode um posto de combustível autorizar a vender bebida alcoólica? Isso é um absurdo. Lá no âmbito federal foi divulgado que a lei seca, um avanço a lei seca. Eu costumo falar que a nossa lei seca está desidratada, porque de seca não tem nada. Dirigir veículo automotor em via pública estando alcoolizado, ela tem repercussão em 2 esferas, na esfera administrativa e a esfera criminal. Eu vou te explicar como era antes e o que o legislador fez. A maldade, e eu chamo isso de perversidade, porque ele não valorizou a vida. Antes, a transgressão administrativa, ou seja, o fortalecimento de indústria de multas, né? Para a transgressão administrativa tinha-se um limite, que era 6 decigramas. Tá claro? Para o crime, não. No crime, a redação era dirigir sob influência do álcool. Então, a prova testemunhal tem valor, porque o artigo 167 do Código de Processo Penal diz o seguinte: quando a infração penal não for possível coletar a prova por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal pode suprir. Então, eu indiciei inúmeras pessoas. Às vezes, ele não tinha responsabilidade administrativa, multa, para arrecadação pelo poder público, mas tinha responsabilidade criminal, que é crime doloso, vai para a folha de antecedentes, não consegue fazer concurso público. O que o legislador Giovanni fez quando intitulou a lei seca? Ele inverteu. Ele colocou na transgressão administrativa 0 de tolerância e ainda colocou um parágrafo terceiro no artigo 277 falando o seguinte: serão aplicadas penalidades e medidas administrativas ao condutor que se recusar a submeter. Ou seja, ele fechou muito bem o motorista no aspecto administrativo. Então hoje a arrecadação está fabulosa no país. Agora, no aspecto criminal, ele mudou. Onde era 0, ele colocou dirigir estando com concentração igual ou superior a 6 decigramas. Outro dia, só para ilustrar, eu estava de plantão na Serra. A Polícia Rodoviária Federal me trouxe 3 motoristas. Um pobre, coitado, com um chevette. Pobre, negro, semi-analfabeto. Soprou o bafômetro. Ele levou uma multa de R$1.000, suspensão da CNH por 1 ano, transição administrativa. Eu autuei em flagrante, fixei fiança, retive o carro. Depois veio outro pobre, também a mesma coisa. Numa terceira ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal me trouxe um empresário numa Hilux. Ele virou para mim e falou assim: doutor, eu bebi e não vou fazer o bafômetro. Eu falei assim: mas o senhor vai entrar na viatura e vai pro DML, porque eu quero que o senhor faça o exame etílico toxicológico. Ele falou: o senhor pode até me mandar, mas eu não vou autorizar. Quer dizer, naquele momento foi feita justiça? Foi feita justiça só para uma camada social.
pobre, negro e semi-analfabeto. Quando eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz um estudo sobre o impacto socioeconômico desses acidentes. Traça um perfil socioeconômico de quem está preso. Os crimes, se você pegar no Código Penal, Giovanni, os crimes que têm maior apenamento são os crimes praticados por funcionário público, por prefeitos, por governadores, por secretários, né? Nós temos a pena é de 2 a 12 anos. Qual o percentual de pessoas que estão presas nesses presídios praticados condenados por concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro? Ninguém. As cadeias estão lotadas de pessoas pobres, negras e semi-analfabetas que praticam furtos e roubos. Agora eu falo uma coisa que a sociedade tem que repensar. Quando um funcionário público ou agente do governo, em qualquer esfera legislativa, executiva, judiciária, desvia, por exemplo, uma verba da saúde, você não está praticando um crime ofendendo a uma vítima, não. São milhões de pessoas que não terão acesso à saúde. Quando você desvia uma verba da educação, você não está praticando um crime contra uma pessoa. É uma universalidade de vítimas. São milhões de crianças que não terão acesso à educação. Então, é lamentável eu falar, enquanto delegado, que eu tenho 19 anos que eu sou delegado de polícia, passei no primeiro concurso que teve aqui no Estado. É lamentável falar, enquanto professor de Direito Penal, na graduação e na pós-graduação, que nós vivemos num falso Estado democrático de direito. Em que o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei, isso é uma balela, isso não funciona. Uns são mais iguais que outros. O senhor está no lugar certo. Inclusive o senador Magno Malta, os seus assessores até aplaudiram aqui o que disse o delegado. O senhor está no lugar certo. Eu lamentei e comentei aqui quando o senhor saiu da delegacia, ou tiraram o senhor da delegacia de delitos de trânsito, mas eu acho que o senhor tem uma contribuição muito grande ainda para dar, não só para a sociedade aqui no Espírito Santo, mas também para os nossos legisladores. O senador Magno Malta e seus assessores, eles estão aqui acompanhando a entrevista e ele até fez um sinal assim, eu apoio, eu aprovo e eu acho que ele está no caminho certo, eles vão conversar daqui a pouco.